Oi, gente. Tudo bem? Tô muito devagar. Eu Oi, sabia. eu sou o Flash. E hoje a gente vai fazer uma análise sobre o filme Amores Materialistas. Contém spoiler. Contém spoiler, mas vai ser algo que também vai chocar, porque eu vi, amor, muita gente tá falando sobre a questão, né? Ai, do cara que talvez tenha sido certo, ela ter ficado com um cara, tal, tal, tal. E aí outras pessoas falando sobre, ai, quem que perde aquele outro, tal, tal, tal. Mas acho que a gente vai trazer uma análise profunda no sentido de que pode ser os dois. Depende do que você quiser, né? A primeira coisa que é válido falar é que casamento é um acordo de negócios. E esse negócio, muitas vezes, ele é pautado em status. Muitas vezes. Então, quando a gente tá olhando ali, né, pra hora que o homem tá escolhendo alguém ou a mulher, o que são os requisitos? Ah, eu quero uma pessoa assim, uma pessoa assada, uma Os pessoa homens buscam, os homens mais velhos buscam as mulheres mais mais novas novas. e as mulheres, como um todo, no geral, buscam os homens bem-sucedidos. Então isso Uhum. acaba sendo um padrão e o status em um momento do filme onde a mulher ela não quer casar e ela diz a razão pela qual ela casou. Então, como negócio, você tem que entender o todo e entender por que você quer casar é muito importante também. Por que você quer casar agora é muito importante? Porque, de alguma maneira, todos nós sabemos ou vivemos, enfim, que casar é uma coisa boa, né? Ter uma pessoa, uma parceira do lado, mas talvez tenha. Depende. Não, mas eu digo de como um todo, é um senso comum Sim, todo mundo isso. quer. Todo mundo quer isso, mas pra quê? É aquela coisa, Quando? é a mesma coisa do filho, né? Por que não ter um filho? Na verdade, por que ter um filho? Por que ter um Exato. casamento? Por que ter um casamento? Por que ter um casamento? O que isso vai te agregar na tua vida? A ponto de você, muitas vezes, escolher uma pessoa que vai acabar não tendo a parceria que você gostaria de ter. Porque um dos pontos dentro do relacionamento saudável é essa parceria, é essa amizade, é você sentir que você tem um melhor amigo para vocês viverem a vida inteira juntos. É igual que ela fala ali no início, né? Ah, você vai dividir o túmulo, você vai ir pro asilo, você vai passar a vida com essa pessoa. E o que eu vejo dentro de relacionamentos, muitas vezes, que estão há mais tempo ali existindo, é que as pessoas caem em duas pessoas desconhecidas morando numa mesma casa. E isso casa, e aí é legal falar casar com o que a gente está falando aqui, é que, como ela disse, casamento é um negócio e todo negócio ele é feito para dar lucro. Só que quando a gente só foca no lucro, a gente só está focando nos benefícios, a gente só focando em tirar, extrair. E aí, se você pegar padrão de empresa, você que trabalha aí, você que é CLT, etc., pega padrão de empresa. Bem-estar passa longe. Tá ruim. Aí. Bem-estar ele vai passar longe. E casamento é importante, além do amor, é o bem-estar. E você precisa entender de fato, né? Um ponto, acho que muito importante, é um momento do filme onde fala: quando você se sentir perdido, vá para onde está o amor. Mas o que é amor? Você entende de fato o que é amor? E aí, eu até coloquei aqui na nossa colinha, né? Quando se sentir perdido, vá para onde está o amor. E aí eu decidi complementar com será? E aí eu lembrei de uma frase que um cliente uma vez falou para mim: tudo é um será. Tudo é será. Você precisa questionar e entender de fato. Vá para onde está o amor. O que de fato é o amor? O quão você está disposta a amar a outra pessoa e decidir amar essa pessoa. Decidir continuar construindo o vínculo. Por quê? Olha só que interessante, tá, gente? Quando a gente tá falando de amor, e aí a gente fica bem balançado ali naquele filme onde tem
o vínculo que ela tinha, depois que ela, de 10 anos que se passaram, ela reencontra uma pessoa que de fato ela amou, mas eles terminaram por conta das indiferenças, que ela queria ter coisas na vida e ele estava... Ela era uma mulher muito materialista e ele um cara muito pobre e simples. Eu Então, não acho que ela era materialista, amor. não, é como ela se denominava, Sim, né? mas é que, tipo, gente, materialista, ela querer não ficar brigando por conta de... Não, tô trazendo... É um bom ponto. Você Acho que é um bom ponto de trazer de que as pessoas se rotulam de uma maneira, mas que talvez nem seja. Exato. Quando ela traz ali que ela é materialista, é porque na realidade ela estava cansada do fato de ele ser muito pobre e brigar por pagar um estacionamento, brigar por coisas supérfluas. A escassez em abundância. É paradoxal, mas é exatamente esse ponto. E o fato de não conseguir fazer nada, tipo, não tinha aquele plano. Tá, beleza, a gente cansou dessa... Imaturos, né, 20 e poucos anos. A gente cansou dessa realidade. Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos criar um plano pra gente sair dessa merda? Agora, que tal? Amor, fazendo uma análise agora, como a gente tá fazendo, porque a gente tem alguns pontos que a gente anota aqui em todos os nossos vídeos pra gente trazer, mas tem coisas que vão vindo na hora. O que a gente não colocou, que eu acho que é um ponto muito importante, é que, ok, ela era materialista, enfim, eles tinham essas brigas. Só que a grande crítica, talvez, que eu tenha a trazer do filme é que, logicamente, é um filme e tinha essa condução, mas quando você olha para o relacionamento da vida real, não tinha um plano de mudar aquela situação, que é isso que você está trazendo. Em nenhum momento ele se propôs. Lá no final, sim, mas de uma maneira geral, no filme todo, o contexto é eu sou assim, eu sou pobre, eu sou dessa maneira, eu sou, e isso é uma coisa que a gente traz muito sobre a síndrome da Gabriela, né? Eu sou materialista. Eu sou isso. Na realidade, ele se dispôs depois a mudar e ela talvez não trouxe no filme, mas deu pra perceber que ela não era materialista de fato. Exatamente. E aí, o ponto do amor e o ponto do decidir amar é exatamente isso. Muitas vezes a gente erra em achar que a gente ama uma pessoa. Porque a gente construiu uma convivência com essa pessoa. Porque a gente construiu algo que ficou ali na nossa memória. E é óbvio que quando a gente entende de comportamento, de cérebro, de decisão e que nós somos seres que somos transmutáveis e que a gente nunca a gente está, se de fato ela entendesse que o comportamento daquele sujeito onde ela já tinha terminado, onde ela não queria, mesmo que ela sentisse algo, porque, cara, vai balançar, faz parte da nossa memória. Se mesmo que existisse esse balanço, ela escolhesse o que era importante pra ela, porque a outra pessoa também era um homem legal. Acredito que um ponto importante para trazer aqui, acho que a gente não falou até, que foi a questão de que o contexto é uma mulher dividida entre um homem muito pobre e um homem muito rico. Uhum. Essa é a ideia. São extremos de polaridades onde o homem muito rico conseguia proporcionar experiências incríveis para ela, algo que ela chegava até a estranhar, desde não dividir a conta, desde não ter problemas, até o outro que ela passava por esses problemas. Só que este homem muito rico, ele também era um cara que, aparentemente dentro do filme, ele era um cara muito legal. E o que fez ela acabar escolhendo ficar com o cara pobre, já dando um spoiler aqui? É o que ela estava trazendo aqui. Um lugar confortável. A disparidade social, ela é uma coisa muito desafiadora. Eu estou lendo um livro agora, o livro Coisa de Rico, do antropólogo Michel Alcoforado. Ele traz muito sobre essa questão do que são as coisas de rico, e a disparidade social entre as pessoas, ela é muito desafiadora. Porque quando tu tá ascendendo, ou quando tu tá crescendo, quando tu tá, ou talvez tu tá num nível aqui e tem uma pessoa num nível com uma realidade muito diferente, e tem um ponto que ela traz no filme que eu achei genial, é que ela pergunta pra ele: os seus pais brigavam por dinheiro? E ele fala: não. Seus pais brigavam na frente de vocês? Não. E ela era a pessoa que falava que, nossa, eu brigo na rua, eu sou barraqueira. Porque a gente repete
os padrões de comportamento que a gente viu na nossa infância. Então, para ela, era muito mais cômodo, e aí entra a questão do que é o amor de fato. Ela ficou com o homem pobre porque ela amava ele, ou ela ficou Achava com o que homem amava. pobre porque achava que amava dele, porque é muito mais confortável ficar num lugar onde você não vai precisar sair dessa zona de conforto. E aí eu pego um gancho, amor, desculpa, porque eu acho que isso é um ponto bem importante aqui. Ficar com ela foi a decisão mais desafiadora para mim de toda a minha vida em relacionamento. Porque ela faz muito eu sair da minha zona de conforto. Aí você talvez deva pensar, nossa, mas ela quer te mudar. Sim. Não. Calma. Sim, me mudar porque as coisas que eu fazia eram muito ruins. Então não é um mudar no sentido, nossa, vai mudar a minha identidade. Mas vai mudar, de fato, os meus comportamentos e as minhas ações que fazem com que que eu... tendem a ser melhores. Igual, por Exatamente. exemplo, tu não precisa brigar por dinheiro na rua fazendo barraco. Tu Pode não... brigar em casa. Mas É, não seria... enfim, o sentido de, por exemplo, quando a gente tá falando de cérebro, gente, o nosso cérebro ele é uma máquina de prever. Então, imagina que o cérebro dela estava condicionado a enxergar segurança e familiaridade nos comportamentos do Capitão América. Lá. Do cara pobre. Isso, do cara pobre. Ele era o comportamento familiar. Era ele que ela tinha como referência, segundo a mãe dela, segundo a família dela. Então, como que uma pessoa que está, mesmo querendo casar com um cara rico, não olha para esses comportamentos, para essa visão de mundo, ela, óbvio que ela vai dar 2 passos para trás. E é isso que acontece com a gente. Então, por exemplo, dentro de um cenário onde, por exemplo, o Felipe fala em relação a ser difícil para ele, mas também foi difícil, né? Hoje não hoje não é mais. Mas também foi difícil para mim, justamente porque eu também tinha uma visão de mundo que era muito distorcida do que eu vivia com ele. Era outras realidades em relação a outros relacionamentos. Então, quando a gente vê o novo e a gente pensa, não é pra mim? Será que não é pra mim? É isso. E aí entra a pergunta-chave que eu acho que tem que estar em todos os vídeos, esse relacionamento, essa escolha, enfim, esse casamento me aproxima ou me afasta da vida que eu quero ter? E da minha essência, né? Exatamente. E aí isso pega da essência, amor, pegar alguns pontinhos rápido, que teve uma cena onde ela estava passando por um desafio e ela decidiu ligar pro cara pobre e não pro cara rico. Ela já estava namorando com o cara rico, ela decidiu tomar essa decisão de ligar pro cara... O familiar. Ela foi pro lugar familiar. Por quê? Com o cara rico, ela estava performando ali. Uhum. Ela pensava, pô, eu não vou atrapalhar o cara, eu não vou me incomodar. Então ela estava deixando de ser ela mesma dentro daquele contexto, não no todo, mas dentro daquele contexto. E isso também, trazendo esse ponto, que acho que é um ponto bem interessante de trazer, o que me fez eu me apaixonar por ela é exatamente uma cena que o cara rico fez ele gostar dela. Ele olhou para ela além do estereótipo. É o que ele chamou dos ativos intangíveis, né? Ele gostou dela por ela ser uma mulher inteligente, por ela ser uma mulher para frente, que ter essa troca. Então eu me apaixonei por ela exatamente por esse motivo, porque para mim, se trazendo para mim, ela é a mulher mais inteligente que eu já conheci. E eu sou louco pela inteligência dela. Então esse foi um dos motivos de a gente decidir trabalhar junto. Então, quando a gente fala dos... Estar juntos, né? Estar juntos, isso. Estar juntos e trabalhar juntos foi consequência do estar. Porque hoje, quando a gente estava debatendo sobre um vídeo, eu até me gravei ali enquanto a gente conversava, e eu tive esse insight e nem falei pra ti. Eu falei, caramba, a gente tá debatendo aqui pra ir gravar. Quanto tempo a gente ficou fazendo isso sem ter a intenção de gravar conteúdo junto? Então, assim, a gente já debateu tantas coisas, tantas ideias, porque o que a gente faz aqui para vocês
é o reflexo do que é a nossa vida no dia a dia. Então a gente está sempre vendo alguma coisa, estudando, lendo, a gente está sempre trocando, às vezes até memes. A gente vê e fala, nossa, meu Deus do céu, tanto que a ideia de trazer muito da pauta de relacionamento é porque a gente se incomoda muito de como está sendo moldado hoje os relacionamentos, energia masculina, energia feminina. Então assim, você ter clareza e discernimento do que você quer de fato dentro de uma relação, o que você não quer de fato dentro de uma relação, se isso vai te aproximar da vida que você quer, se isso vai afastar da vida que você quer, e se isso é um ponto que vai te afastar da tua essência. Porque tem um ponto que a performance ela faz isso, ela nos tira da essência, porque tudo tem que ser pensado. Eu não posso falar isso porque senão ele não vai me amar, ele não vai me aceitar. Imagina se eu ligar pra ele falar sobre isso que tá acontecendo na minha vida. Gente, pra gente conseguir ser honesta e sincera, a gente precisa adquirir autoestima e autoconfiança. E isso só vem com essa construção da inteligência. Com a construção do trabalho, do edificar, de ser, entende? Então, por exemplo, essa questão da essência, amor, eu acho muito válido isso, porque muitas vezes a nossa essência, ela vai contra os dogmas, contra o que estão falando que é certo ou errado. Então, por exemplo, existiam alguns pontos dentro do meu relacionamento com o Felipe que me faziam pensar, será que é isso? Será realmente? E aí depois, quando eu entendi que amor é literalmente um negócio e uma decisão, e que eu olhando para tudo que ele tinha para me oferecer e eu olhando para tudo que eu tinha para oferecer a ele, eu via que a gente tinha muito mais benefício e muito mais aproximação do que a gente tinha para nossa vida, olhando para os objetivos dele, olhando para os meus, porque quando a gente quis voltar, a gente já era amigo, a gente conversava muito sobre isso. Então, olhando para isso, para esse cenário de reatação de relacionamento, eu via que muito mais me aproximava do bem-estar, do entusiasmo, da vida como um todo, do que eu não ficar. Porque mesmo que se eu não ficasse, eu teria outros benefícios de encontrar outra pessoa, enfim, eu via que era muito mais vantajoso para mim ter relacionamento com ele e ele comigo. Por isso que o casamento ele é um negócio. Igual aquela mulher lá do início. Ela quer casar porque ela vê que o cara, ele aproxima ela de uma valorização. Igual ela fala pro moço. Eu me sinto valorizada quando eu tô com você. Isso, porque minha irmã diz que ele é mais rico, mas que ele é melhor. A principal falou. Ah, verdade. Ele, por que a gente tá junto? Ah, eu me sinto valorizada quando eu tô com você. E é isso. Por que a gente muitas vezes quer ficar em um lugar onde a gente não se sente valorizada? E aí isso me vem com uma ideia... Putz. Fugiu, amor? Nossa, fugiu o que eu ia falar. Ah, lembrei. Por isso, a ideia do capital intangível, que é você se desenvolver, você evoluir, você melhorar, você ter repertório. E quando você olha para um negócio, negócios, eles podem ficar obsoletos. Se você não evoluir, você fica obsoleto. Então você tem que entender que, por exemplo, a gente fala muito de acordos. A gente, quando começou, a gente fez acordos. E a base continua a mesma, mas mudou muito. Nos últimos 8 meses, a gente mudou drasticamente muitas coisas. Então você tem que entender que você vai casar com várias pessoas. O casamento, ele nunca é com uma única pessoa. Você vai ter várias pessoas São muitas dentro versões. de uma. Então, por exemplo, fragmentado. Eu nunca pensei que eu ia voltar a estudar na minha vida. Isso não era nenhuma pauta. E hoje, voltei a estudar. Estou terminando o supletivo aqui. Quero fazer uma faculdade. Quero fazer como é que é? De psicanálise é o quê? Curso de psicanálise, enfim. Então, assim, quando você olha que... Por exemplo, eu tinha uma crítica no filme em determinado momento, onde os dois estavam conversando no final do filme, e eu pensava assim, cara, ambos não podem mudar? Porque a leitura que ambos estavam fazendo é uma leitura fixa de eu sou assim e tu é assim, vamos ficar juntos assim? Não, peraí, só um pouquinho. Não dá pra mudar?
Não dá pra melhorar? Não dá pra ver, não, só um pouquinho. Olha só, amigo, tu tem 37 anos, tá sonhando em ser ator ainda, tudo bem, legal, tu pode, mas vamos fazer uma coisinha pra ter dinheiro? Porque é importante dentro da tua relação? E no final do filme, ela recebe uma proposta de trabalho e ela tava pensando em recusar e não sabia o que ia fazer. Aí foi pro extremo de tipo, então vou ficar pobre com ele. Não, peraí só um pouquinho, gente. Vamos fazer o seguinte, vamos juntar meu dinheiro aqui. Esse o teu juntar pouquinho aqui, então e tipo, vamos é fazer aquela o coisa. nosso? Se eu tenho 1 e ela tem 9, a gente tem 10. Só que Exatamente. só um pouquinho, peraí, eu não posso ficar no 1 pra sempre. Entendeu? Então eu tenho que buscar. Não é sobre quem ganha mais, porque a gente aqui em casa, a gente junta todas as coisas. Então o dinheiro é nosso. Logicamente vai ter um que vai ganhar mais que o outro. Enfim, hoje, atualmente, tem um formato, mas pode mudar e tá tudo bem. A gente vai entendendo no nosso ritmo, dentro dos nossos acordos. Então é muito importante vocês entenderem. Acho que a mensagem final, que pelo menos eu vou deixar aqui, é que será que de fato vocês sabem o que é amor? Será que vocês de fato sabem o que de fato é amar alguém? Será que vocês não estão idealizando uma relação que de fato nunca vai existir? Será que vocês não estão querendo comprar? E acho que foi uma coisa que ela falou no filme, até achei bem interessante, que ela estava muito irritada com uma situação e ela foi muito grossa com uma cliente, onde ela falou, isso aqui não é um carro que tu vai customizando e eu te entrego uma pessoa pronta. Não existe a pessoa perfeita. E aí entra a questão daquilo que eu sempre falo. Não é somente sobre o que você quer, é sobre o que você não quer dentro de uma relação, o que você não tolera. É sobre o que nunca mais. Quando você entende o que nunca mais, é o que você nunca mais vai aceitar dentro de uma relação. O que você nunca mais vai aceitar ser. O que você nunca mais vai permitir se tornar novamente. Então é um lugar onde você olha e fala, isso aqui nunca mais. Eu não vou aceitar. Não tem tolerância para esse tipo de coisa. Então, por exemplo, a gente tem nossas divergências, só que a gente não se xinga, a gente não aumenta o tom, a gente não se desrespeita, a gente não fala algo que a gente vai se arrepender. A gente fica brabo um com o outro. Mas a gente não tolera isso. Lógico, se acontecer porventura, não significa que a gente vai terminar na hora. Mas vai ser uma coisa que vai ser conversada e falar, ó, a gente já aconteceu algumas situações, não de se xingar, enfim, mas que a gente falou, ó, isso aqui, por favor, não mais. Então é importante vocês entenderem que, talvez de fato, vocês não saibam o que é amar a outra pessoa pela diferença dela, que tem com você. Sim. Você ama uma idealização que talvez nunca exista. Por isso que os relacionamentos se tornaram líquidos hoje, porque é tudo muito rápido, tem muita opção. Então, a gente brigou, eu consigo achar alguém parecido aqui, só vou trocar. É aquela coisa clássica que todo mundo diz, né? Homem e mulher é tudo igual, só muda o endereço. Porque os padrões eles tendem a ser muito parecidos em alguns aspectos. Tem coisas que vão ser... É isso aí. E a gente vai entendendo de fato quais são as coisas que vão fazer sentido pra gente ou não. Perfeito. Acho que a gente falou sobre tudo, amor. Isso aí. Beijo. Valeu. Tchau.